Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula, em verdade, ao nosso terceiro bloco, a aula sobre organização administrativa. Nós vamos trabalhar as estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações públicas. Já trabalhamos outrora as autarquias e, no primeiro bloco, os entes federativos. Vamos lá. Jovens, o artigo 173 da Constituição Federal diz que, excepcionalmente, o Estado atuará no domínio econômico, no mercado, explorando. Repito, essa atuação será excepcional se o segmento de mercado for importante para a sociedade ou para proteger a soberania nacional. Diz o dispositivo, o artigo 173 da Constituição, pressupostos para a atuação do Estado no domínio econômico, imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo. Amigos, o Estado não pode, o poder público não pode, o ente federativo não pode atuar diretamente no segmento de mercado. Não pode diretamente porque tem privilégios, tem prerrogativas. E se fizessem, ou seja, se atuassem diretamente, promoveriam um desequilíbrio, porque imunidade a impostos, prazos em dobro para recorrer, contestar, bens públicos, ou seja, privilégios que certamente desequilibrariam o mercado, porque os particulares não gozam de tais privilégios. Então, o que faz o ente federativo buscando explorar segmentos de mercado? Repito, desde que os segmentos de mercado sejam importantes para a sociedade, ou para proteger a soberania nacional, pressupostos, imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo. O que faz o ente federativo? Cria uma nova pessoa jurídica que vai explorar o segmento de mercado. Mas vejam, essa pessoa jurídica não pode ter privilégios, tem que atuar em igualdade com os particulares que já exploram o mercado. Então imaginemos, se o poder público atribuísse natureza jurídica de direito público para uma nova pessoa jurídica criada para explorar o mercado, também desequilibraria o mercado. E essa não é a lógica. E nesse sentido, para que essa entidade criada atue no mercado, explorando o mercado de forma igualitária, isonômica, sem promover desequilíbrio, o poder público atribui a natureza jurídica de direito privado, cria novas pessoas jurídicas e atribui a natureza jurídica de direito privado. São as estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vejam, o que há de muito importante, desde já você precisa saber. O artigo 173 da Constituição Federal foi regulamentado em 2016 pela Lei 13.303 do ano de 2016. Lei 13.303 de 2016. Essa lei regulamentou a figura da estatal, que até então era regulamentada por normas esparsas, soltas, tá? E desde já eu quero destacar que, inclusive quanto às licitações nas estatais, utiliza-se a Lei 13.303 primariamente. Na omissão do Estatuto das Estatais, é utilizada a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Marca no teu vademécum. Artigo 28, quanto às licitações nas estatais, artigo 28 da Lei 13.303 de 2016. Muito bem, dito isso a vocês, eu quero que vocês entendam a forma de criação de uma estatal. A estatal é criada mediante uma autorização legislativa, porque, veja, são empresas. As estatais são empresas. Como é que se dá a criação de uma empresa? Registro de contrato social em junta comercial. Eu estou falando uma linguagem simples para que você entenda. Mas diz a legislação, o Decreto-Lei 200 de 67, no seu artigo 4º e 5º, estabeleceu a figura das estatais. No artigo 37, inciso 19 da Constituição, da mesma forma, as estatais estão lá. Repito, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Marca no teu vademécum. O Decreto-Lei 200 de 67, artigos 4º e 5º. Marca no teu vademécum, tá? Como é que está a criação de uma estatal?
Lei autoriza a criação, pautado no princípio da legalidade, o parlamento precisa autorizar a criação de uma estatal. Posteriormente, o executivo prepara um contrato social, que nós chamamos de atos constitutivos, e a personificação, a personalidade jurídica, será atribuída mediante registro em cartório, em cartório não, registro em junta comercial. E o que é uma junta comercial? Órgão do comércio. Esqueça cartório, órgão do comércio. Então, lei autorizativa, prepara-se atos constitutivos, contrato social, e registra no órgão do comércio, portanto, junta comercial. Muito bem. Dito isso a vocês, natureza jurídica e direito privado, o que faz uma estatal? Explora domínio econômico. A estatal tem finalidade lucrativa? Sim. Sim, tem finalidade lucrativa. Busca o lucro. Tá? O lucro, obviamente, a depender de qual espécie de estatal, porque são duas, o lucro ou será público ou será misto, dividido entre o poder público e os particulares. Mas vamos lá. Quais são as espécies de estatais? A empresa pública. Mas André, peraí, como é que a empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Empresa pública recebe tal denominação porque foi originada pelo poder público. Foi o poder público que mandou o projeto de lei para o parlamento. O parlamento autorizou, ele foi lá e registrou. Capital 100% público. Repito, capital 100% público na empresa pública, por isso recebe esse nome. Mas e a sociedade de economia mista? Olha, a sociedade de economia mista recebe tal denominação porque na formação do capital social existem particulares, ou seja, a sociedade de economia mista admite a participação de particulares na formação do seu capital social. Sim, mas cuidado. O domínio da sociedade de economia mista continua com o ente criador. Se foi a União que criou uma sociedade de economia mista, ela, a União Federal, continuará tendo mais da metade do capital social votante desta entidade, para poder manter o domínio, o mando, a decisão. As demais ações, eu diria, a diferença de mais da metade, podem ser alienadas sem nenhum problema, desde que o ente criador permaneça com mais da metade do capital social votante. Show de bola! Algumas características ainda relevantes em relação às estatais. Na estatal, eu diria, em relação à empresa pública e sociedade de economia mista, vamos tratar aqui de estabelecer diferenças entre as duas entidades, entre as duas espécies de estatais. A sociedade de economia mista só admite a forma empresarial de uma sociedade anônima. Repito, a sociedade de economia mista só admite a forma empresarial de uma sociedade anônima. Já a empresa pública admite qualquer forma empresarial. Qualquer forma empresarial, ME, microempresa, limitada, sociedade anônima, uma comandita simples, ou seja, admite qualquer forma empresarial prevista em legislação. Bom, ainda falando sobre as características das estatais, parta da premissa de que se é uma pessoa jurídica de direito privado, o regime jurídico de pessoal será privado da mesma forma. E qual é o regime jurídico de pessoal? CLT, regime seletista. Na figura das estatais nós temos os empregados públicos, os empregos públicos. Mas o texto constitucional, não obstante o regime jurídico privado, a CLT, a Constituição Federal tratou de estabelecer que o provimento de empregos públicos, a constituição de empregos públicos, a contratação de mão de obra de um empregado público ocorrerá mediante concurso público de provas ou provas e títulos. Então, CLT, porém, a contratação vai ocorrer mediante concurso de provas ou provas e títulos. Uma estatal tem que promover licitação? Sim.
tem que promover licitação. Como dito, a norma regulamentadora das licitações nas estatais é a própria 13.303 de 2016, especificamente a partir do artigo 28 e seguinte. Jovens, o regime previdenciário dos empregados públicos é o INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, é um regime geral de previdência social. Essas entidades se submetem ao limite para pagamento de remuneração de servidor público, de agentes públicos? A resposta é, em regra, não. As estatais, elas inobservam, elas não respeitam o limite para pagamento de remuneração de seus empregados públicos. Porque, em verdade, essas entidades atuam no mercado, precisam ter ali uma equiparação salarial com o mercado, porque senão perdem bons profissionais. Mas vejam quais são os limites. Veremos lá na nossa aula sobre agentes públicos, mas já vou adiantar. O limite geral, ninguém na administração pública receberá, em regra, mais do que o valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém receberá, em regra, mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. É o limite geral. A exceção são os empregados das estatais, que poderão receber mais, mas se a estatal for deficitária, se ela não tiver condições de pagar suas despesas correntes, ordinárias, folha de pagamento, contrato, aí, amigos, as estatais terão que observar o limite. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Uma revisão geral, as estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, autorizadas por lei, criadas mediante registro de atos constitutivos no órgão do comércio, regime jurídico privado, exploram a atividade econômica, quais são os pressupostos para a exploração, aqueles do artigo 173, imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo, empregados públicos não se submetem, esses empregados não se submetem ao teto constitucional para pagamento de remuneração, podem receber mais, exceto se a estatal for deficitária. Ademais, promove concurso público, promove licitações. Se recebe dinheiro público, tem o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas. Se recebe dinheiro público, tem o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas. Isso aplica-se também às autarquias e aos demais entes federativos. Eu diria às autarquias e aos entes federativos. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Para a gente concluir esse nosso terceiro bloco, a aula de organização administrativa, eu não poderia deixar de falar acerca das fundações públicas. Vejam, no Código Civil existe a figura da fundação. E o que é uma fundação? É um patrimônio que foi personificado. André, não entendi. Explica melhor. Imaginemos que eu tenha uma biblioteca repleta de livros maravilhosos, uma biblioteca com livros antigos, centenários, bicentenários, e eu decida, para proteger essa biblioteca, eu decida atribuir personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, autonomia funcional, autonomia financeira, para poder exatamente oportunizar terceiros, outras pessoas, a terem acesso a esse acervo. Então percebam que eu decidi atribuir um acervo, eu decidi atribuir personalidade jurídica própria a esse acervo para gerar autonomia, independência e proteger, portanto, esse patrimônio. Eu faço isso através de uma fundação, que nesse caso, como o acervo é de André, seria uma fundação privada. O poder público faz também isso. O poder público, muitas vezes, para proteger um acervo, um acervo arqueológico, proteger um acervo bibliográfico, cultural, artístico, quadros, pinacoteca, enfim, bibliotecas, museus, para proteger esse patrimônio que integra a estrutura do poder público, o poder público atribui personalidade jurídica própria. Portanto, a fundação pública é um patrimônio público, por isso recebe o nome fundação pública. É um patrimônio público que recebeu personalidade jurídica própria.
E como é que se dá essa personificação? Nos moldes da legislação civil, porque também é uma pessoa jurídica de direito privado. Nos moldes da legislação civil. E como é que a legislação civil, como é que o Código Civil tratou de estabelecer a criação de uma fundação pública? Como é que se deu? Como é que o Código Civil trata a figura de uma fundação pública ou privada? Tanto faz. A criação de uma fundação, em verdade, como é que o Código Civil trata isso? Trata da seguinte forma: a fundação será criada mediante registro de estatuto social, repito, estatuto social, mais uma vez, estatuto social em cartório de registro de pessoas jurídicas. Registro de estatuto social em cartório de registro de pessoas jurídicas. Mas, como trata-se do poder público, princípio da legalidade, tem que ter uma lei autorizativa. E muito cuidado. A Constituição Federal, no 37, inciso 19, tratou de estabelecer o seguinte: a lei autoriza a criação de uma fundação pública, lei ordinária, autoriza a criação de uma fundação pública, repito, lei ordinária, autoriza a criação de uma fundação pública. Os atos constitutivos, eu diria, o estatuto social, repito, o estatuto social, mais uma vez, o estatuto social é registrado em cartório de registro de pessoas jurídicas. Assim é a forma de criação de uma fundação pública. Pessoa jurídica de direito privado, concurso público da mesma forma, regime seletista, CLT. Tem o dever de prestar contas se receber dinheiro público, que geralmente recebe pela via do convênio, sim, tem o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas. Eis aí a figura da fundação pública. Mas tem uma particularidade. Quando se fala em atribuições das fundações públicas, atribuições, o que faz uma fundação pública? Vejam, essas atribuições são fixadas por lei complementar. Lei ordinária autoriza a criação, registro de estatuto social em cartório, e a lei complementar vai fixar as atribuições de uma fundação pública. Ok, meus amigos? Eu encerro por aqui a aula, os 3 blocos da aula que versa sobre organização administrativa. Sigam o cronograma, vamos seguir firmes, porque venceremos a nossa batalha, que é a aprovação.